Estou aqui gravando essa introdução, tá? Para atualizar vocês, situar vocês aqui nos conteúdos, né? Por último, nós vimos aí os fatores endógenos que modelam o nosso relevo terrestre, né? Que são os fatores internos do planeta. E agora nós vamos começar hoje aqui, né? Que é um conteúdo grande, mais denso, né? Nós vamos trabalhar a parte aí dos fatores exógenos, né, que é os fatores externos que modelam o nosso relevo terrestre, tá? Tudo que acontece da superfície, né, para cima, né, na nossa atmosfera, que contribui muito aí para o modelamento do nosso relevo, tá? Na verdade, eles não são eventos que fazem a construção de relevo, né? Todos eles vão promover a destruição do relevo, né, a erosão, enfim, né, os tipos de erosão, na verdade, que nós vamos trabalhar aqui nesse conteúdo. Bom, eu dividi em duas partes para ser um conteúdo muito denso. Aproveitei novamente uma videoaula do ano passado, tá? Porque ela está bem atualizada. Não tenho nada a fazer de complemento ali naquele conteúdo. Ele está muito bem explicado. Portanto, então aproveitem aí para aprender sobre esse importante conteúdo. Vai ter uma breve atividade aí para vocês dessa parte 1, né? Sendo que uma atividade mais abrangente aí, quando eu liberar a parte 2, libero junto uma atividade em formulário para vocês ali, de forma bem abrangente sobre os fatores exógenos, né? Modeladores do relevo. Então, uma boa aula para vocês, um bom conteúdo e até a próxima. Olá pessoal, muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês estão assistindo o vídeo. Então a gente está aqui para nossa segunda aula, né, que desta vez é sobre os elementos, né, os fatores exógenos, né, fatores externos que modelam o nosso relevo terrestre. Tá? Só que antes de eu iniciar aí esse conteúdo novo, tá, eu queria retomar um pouco primeiro lá das tectônicas e mostrar para vocês aqui esse vídeo interessantíssimo lá no Quênia, né, na África, onde um rift está se abrindo, tá? E os geólogos já vêm monitorando isso desde os anos 50, né, por aí, que já se sabe que a África, né, que a placa africana está se partindo lá no leste africano, né? Só que agora há poucos anos fazem poucos anos é que isso se mostrou na superfície de fato, né? Então vejam bem aqui essas imagens, que interessante, né? O quanto já está afetando a vida das pessoas que lá habitam, né? Então, pessoal, vejam só que o quanto esse rift está se abrindo, né? Muito lentamente, né? Para sorte nossa, né? De todo mundo, porque se fosse um processo rápido, teríamos aí muito mais tremores, muito mais terremotos, enfim, muito mais vulcanismo, né? E na nossa vida seria bem diferente, né? Então tenta imaginar que esse processo acontecendo, por exemplo, com o Pangeia se separando. É assim que começa o processo de separação, né, de uma placa tectônica da outra. Né? Tá aqui o processo inicial, né? Literalmente vai se abrindo. Tenta imaginar que a África se separando da América do Sul, por exemplo. Há 200 milhões de anos atrás começou esse processo aqui, né? Quem fosse hoje lá onde está hoje Torres, Tramandaí, enfim, não veria o mar, veria uma massa de terra contínua que seria a África, literalmente. E aí se começou então um processo assim, lento, devagar, né?
e que ao longo dos milhões de anos foi aumentando, começou a adentrar água por esta fenda, e aqui provavelmente começa a acontecer a mesma coisa, né? E haver então a separação da placa tectônica, né? Claro que esta obra aqui que eles estão fazendo para a rodovia ter continuidade vai ser a partir de agora uma medida constante ao longo do tempo, né? Isso aqui é só paliativos, que não vai perdurar por muito tempo. À medida que vai abrindo, a rodovia também vai se abrindo. Olha o tamanho do problemão que está instaurado aqui para esse pessoal, né? Conviver agora e com gastos, né? Porque com certeza tem um custo para fazer essas obras aqui, né? De reparação, e o constante risco de desabar, né? Tá passando um de carro ali, desaba todo mundo dentro, né? Enfraquece ali a estrutura, enfim, com a abertura constante, quando vê, acontecem acidentes, né? Muito bem, então depois aí dessas imagens fantásticas, né? Vamos então ao nosso segundo grande conteúdo do ano, que vão ser os fatores exógenos que modelam o nosso relevo, tá? Exógeno, né, é a mesma coisa que externo, fatores que acontecem da superfície para cima. Antes a gente analisou na primeira aula, né, da superfície para baixo, né, as forças que modelam. E vimos que tudo se resume em uma única força principal, que é a tectônica, tá? Que a partir dela muitas outras coisas aí acontecem, né? A formação de relevos, enfim, dos mais variados tipos. Só que à medida que o relevo é construído pela tectônica, automaticamente, né, imediatamente já começa o processo de destruição, de corrosão, de erosão, né, desses relevos por diversos fatores, então, externos. Tá? E aí temos um conceito aqui muito importante para esse conteúdo, que é o conceito de intemperismo, tá? Que é o processo natural de decomposição, desintegração de rochas e solos, tá? E tudo que constitui essas rochas por ação de efeitos químicos. O que é um efeito químico? Um exemplo, né? A própria água. A ação da água causa um desgaste químico das rochas. Tá? Este é um exemplo aí de efeito químico. Efeitos físicos, né? Aí colocamos então a força dos ventos, a força de uma geleira, nós vamos detalhar um pouquinho mais adiante aqui, tá? E dos fatores biológicos, que é bem específico, né? Aí, por exemplo, quem é que já viu aí uma barranca, um barranco, ali com algumas fraturas, né? Rochoso, e em meio a essas fraturas da rocha ali tem uma raiz de uma árvore crescendo em meio a essas fraturas, ela vai ali engrossando e vai, né, forçando a rocha a se fragmentar, né? Então esse é o processo biológico aí, o exemplo mais clássico que eu posso passar para vocês, assim mais fácil de entender, tá? De como é que o fator biológico pode
desagregar uma rocha, né? E resultam da exposição aos agentes externos. Então, as rochas do nosso planeta, todas elas, todo o nosso relevo, estão expostos em maior ou menor grau, né, a agentes que vão degradar, que vão fragmentar essas rochas, tá? Alguns de forma mais veloz, outros de forma mais lenta ao longo do tempo, né? E pode ser vários em uma região combinados, ou pode predominar um deles, enfim, é uma das formas de intemperismo. E aí a gente começa a analisar cada tipo. Tá? E o primeiro aí vai ser a erosão fluvial. Tá? Tem duas palavrinhas importantes aqui que vocês têm que atentar. Nós temos fluvial e depois, né, pluvial, em P. Tá? Tentem não confundir esses dois conceitos, né? A erosão fluvial é causada aí pelas águas correntes, né, de rios, arroios, córregos, enfim, né, que estão constantemente provocando desgaste nas encostas, né, desses córregos, rios, arroios, enfim, e vão ao longo do tempo removendo porções do solo, né, das margens aí desses córregos, né, desses canais, provocando desmoronamento de barrancos, né, e por isso o rio pode mudar de forma ao longo do tempo. E esse processo é também chamado e conhecido como assoreamento. Tá? Aqui temos algumas imagens, né, que eu coloquei nos slides aí para vocês desse processo. Então, o que acontece? A água aqui está corrente, né, e começa aqui a desabar, né, esse solo todo que está aqui nas margens, né, e vai então atulhando o canal, literalmente, vai assoreando, né? Isso aqui é o processo de assoreamento, tá? Causando grandes problemas se for muito intenso. Tá? Aqui uma outra imagem também, com claro potencial de assoreamento acontecendo, e aqui tem um desmatamento já presente, né? Obra do ser humano. E, bom, então esse é o problema. Como é que se faz para preservar essas barrancas, essas encostas aí, né? Bom, a única forma de preservar isso é através da vegetação, né? Tendo vegetação presente nessas margens aqui, as próprias raízes, né, dessas árvores, dessa vegetação, vão se integrando ao solo e vão firmando o solo, dificultando o processo de erosão fluvial. Vai afirmando ali a barranca. Não quer dizer que cesse 100% o processo, não. Mas ele vai com certeza levar muito mais tempo para se intensificar do que não tendo vegetação alguma, como nesse caso aqui. Né? Tem desmatamento, o solo aqui está descoberto, não tem vegetação alguma. Então, além da própria erosão fluvial, qualquer chuva que der aqui, que aumente o nível dessa água, vejam que a quantidade de solo que vai ser carreado aqui, né, levado por essa água toda. Né? Então, aqui temos um potencial enorme de assoreamento num nível bastante acelerado. Ok? E aí, em seguida, temos a erosão pluvial. Essa é a causada pela água das chuvas, tá? Não confundam com a fluvial ali que nós acabamos de ver. Né? Erosão pluvial, né? Pluviosidade, tem a ver com chuva. E chuvas de menor intensidade, ela provoca apenas a simples lavagem dos solos. Tá? Mas em grandes proporções provoca alterações mais intensas, com erosões mais profundas. Né? Quando os solos estão limpos, né, descobertos por vegetação, né, sobretudo em áreas inclinadas, que tem inclinação do relevo, os efeitos da erosão pluvial são mais graves. Então aqui temos imagens, né? Uma foto aqui de um deslizamento recente causado pela erosão pluvial, tá? Aqui deslizamentos mais antigos, né, onde já está sendo recoberto por vegetação aos poucos, né? Tem uma clara interrupção na vegetação aqui que
denuncia que houve aqui deslizamentos anteriores, e aqui uma área de potencial para novos deslizamentos, né? Então o que acontece? Aqui a rocha está exposta, ela tem claramente aqui uma camada de solo sobre essa rocha, né? E aí o que acontece? O que mantém esse solo firme aqui? As árvores, suas raízes, sua vegetação toda enraizada aqui, que segura esse solo muito bem. Só que o que aconteceu? Aqui dá para ver que é uma área de uma inclinação muito elevada, né? Bastante inclinada, bastante íngreme, e com certeza houve uma grande quantidade de chuva, né? Que fez com que esse solo aqui se encharcasse a tal ponto que ele perdeu a capacidade de absorção, né? Ele ficou literalmente saturado por água, e com o próprio peso da vegetação e mais inclinação, isso tudo veio abaixo, né? E olha onde o glorioso ser humano gosta de construir aqui pousadas, enfim, para turistas, né? Que lugar maravilhoso aqui de construir uma pousada. Aqui nesse acidente, né, nesse deslizamento, morreram pessoas aqui soterradas. Aqui tinha mais pousada, aqui tinha uma outra, né? Aqui com certeza vidas se perderam por conta dessa grande irresponsabilidade em construir um local como esse. Aqui escapou por muita sorte, né, de ser soterrado também. Então aí que está a importância, né? Depois nós vamos ver mais adiante aí as leis, né, que uma cidade deve seguir, um plano diretor para ter lugares possíveis serem construídos, e os que não são indicados porque tem alto risco, né, as chamadas áreas de risco, né? Então isso aqui é obra da erosão pluvial, né? Não confundam pluvial com fluvial, tá? Aqui é obra da erosão pluvial, das chuvas, tá? Então tá aí o segundo tipo de fator exógeno que modela o relevo. E lembrem, né, que tem lugares aqui, tanto como aqui, que pode ter tanto a ação da erosão fluvial quanto da pluvial. As duas vão poder agir em conjunto para, aqui no caso, causar mais assoreamento, e aqui para potencializar ainda mais o deslizamento, porque este corpo d'água aqui pode encher, gerar ondas, né, e atuar aqui na parte inferior, e tirando sustentação do solo como um todo que está mais para cima, tá?